Nós iremos, igreja, ler agora a palavra de Deus. O texto que nós estaremos lendo, já previamente já estamos anunciando, aqui é a base inicial, mas ao longo da semana nós vamos estar em várias passagens, porque Israel desagradou a Deus, sendo menina dos olhos de Deus, e a responsabilidade que a igreja agora tem, muito mais ainda, de agradar o Senhor. Vamos então ler em 1 Coríntios, caso você trouxe a Bíblia, no capítulo que vamos ler 10, a partir do verso 1. O título é: Não devemos tentar a Cristo como a nação israelita tentou. Estamos lendo na Bíblia Jerusalém, 1 Coríntios capítulo 10, a partir do verso 1. Vamos então ler. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram do mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para que já são chegados os fins dos séculos. Ora, aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Não vos veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação também dará também o escape, para que a possais suportar. Vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, a Tua palavra foi lida, Senhor, e nós estamos iniciando hoje a ministração de sermos agradáveis aos olhos de Deus e não perecermos, como ocorreu com Israel, da viagem do Egito a Canaã, em que muitos pereceram e fracassaram. Meu Deus amado, opere ricamente ao longo desta semana esta campanha sobrenatural, em nome de Jesus, o Filho de Deus. Abençoa a todos os presentes, a todos que também virão ao longo desta semana, para ter uma visão clara de sermos agradáveis ao Senhor. Meu Deus, opere grandemente, ricamente, poderosamente sobre toda esta amada e eleita igreja. Abençoa a todos os presentes, confirma mesmo vitória, livramento, prosperidade e abundante graça ao teu povo, em nome de Jesus Cristo, amém e graças a Deus. Vamos dar mais uma salva de palmas para louvar o santo nome do Senhor Jesus. Podeis assentar, irmãos e irmãs. Igreja, hoje, portanto, nós estaremos ministrando por que Israel não entrou em Canaã, aquela geração que saiu do Egito, e não puderam ter o melhor de Deus.
E justamente isto que ocorre também com muitos cristãos. Muitos estão correndo um sério risco de não chegar também no final com vitória, como ocorreu com Israel, porque o apóstolo Paulo declara que o que ocorreu com Israel é para exemplo para nós, retrato, para não cairmos nos mesmos erros, nos mesmos fracassos que eles caíram. Então veja bem que primeiramente Israel saiu do Egito. A palavra Israel quer dizer príncipes de Deus. Israel era chamado menina dos olhos de Deus. Por quê? Preciosos a Deus. E então eles foram libertos da escravidão de mais de 400 anos. E nesse processo de libertação, então Deus declarou que daria para eles uma terra fértil, chamada Canaã, terra que mana leite e mel. E eles então viram a mão de Deus operando. Deus mandou pragas sobre o Egito, para que o faraó reconhecesse a grandeza de Deus. E faraó libertou Israel. E depois ainda retrocedeu e foi atrás de Israel, mas Deus abriu o mar vermelho para Israel passar. E a viagem era escaldante, mas durante o dia Deus colocou uma nuvem para tampar o sol, que no deserto do Saara chega a quase 56 graus de temperatura, 56 graus Celsius, e desidrata uma pessoa em poucas horas. E à noite, ao contrário, há uma aversão térmica que chega a 4 graus negativo. No deserto é dessa maneira. E então, durante o dia, Deus colocava uma nuvem, durante a noite uma coluna de fogo para os aquecer e os direcionar. Por isso que você vê que a roupa dos árabes ou das pessoas que moram no Oriente são roupas todas fechadas e lacradas nos punhos e nos tornozelos. Por quê? É a única maneira que tem de controlar a temperatura do corpo, para não aumentar demais nem diminuir demais. Então aquelas roupas é para servir de roupa térmica. Por isso que aquelas roupas são características das regiões desérticas, por causa da alta temperatura de noite, durante o dia, melhor dizendo, e a baixa temperatura pela noite. Mas Deus então deu para Israel não roupas árabes. Deus não precisou mandar os israelitas vestir como árabes, como muçulmanos, mas Deus deu para eles nuvens para tampar o sol escaldante e coluna de fogo à noite para os aquecer. E durante a jornada faltou água, e Deus deu água potável para eles. Mas ocorreu o seguinte, que a viagem não seria longa, mas a Bíblia declara que Deus não se agradou da maior parte de Israel. Tanto é que aquela geração de 21 anos abaixo que saiu de Israel não puderam entrar em Canaã, morreram todas no deserto, pereceram. Os únicos remanescentes daquela geração foi Josué e Calebe, e os que eram menores de 21 anos que puderam sobreviver, os outros pereceram. E veja bem que Paulo então declara que a jornada de Israel é exemplo para a igreja, porque da mesma forma que Deus tirou eles do Egito, escravidão, e os mandou para Canaã, é a mesma coisa para a igreja. O Egito representa a escravidão, e o Senhor nos liberta desse mundo pecaminoso, mundo de trevas, de engano, de opressão diabólica, e o Senhor então nos manda nessa jornada até a volta dele, que é a nova Canaã que vai ser trazida do céu. Então vivemos uma jornada dia após dia, e nós temos que estar bem alertas para não sermos então pessoas que perecem no meio da jornada. Veja bem que a Bíblia declara que eles foram batizados, que eles beberam de uma pedra fundamental que é Cristo. É a mesma coisa o cristão é batizado, o cristão toma a Santa Ceia, crê em Jesus, mas isso não é o suficiente para que você alcance a vida abundante eterna e seja agradável a Deus.
Então o que mais temos que fazer que Israel não fez? Porque eles creram, eles eram povo de Deus, mas alguns fatores foram negativos na vida de Israel, a qual levaram eles a terem derrota. Mas veja bem que os fatores foram se acumulando, não foi só um erro, mas fatores que foram se somando na jornada até culminar com o último. Então esgotou a paciência de Deus. Então veja bem, a Bíblia declara que Israel, a primeira decepção que tiveram foram de desânimo. A primeira coisa que ocorreu foi em Mara. Mara era um pequeno oásis que havia água, mas a água estava estagnada. E então o povo viu que não tinha mais água, começaram então a murmurar, a duvidar da grandeza de Deus, e falaram: Deus nos trouxe para morrer no deserto, melhor ter ficado no Egito. E as águas não podiam ser bebidas, porque eram águas amargas. Em vez do povo adorar e bendizer e amar o Senhor e agradecê-lo, começaram a blasfemar. Mas este fator não impediu da jornada continuar. Deus deu chance para Israel, tanto é que Deus manda colocar um lenho na água, e as águas tornam boas para beber. Mas veja bem que aquilo já tornou um ponto desfavorável para Israel. Por quê? Porque lá na frente eles voltam a praticar o mesmo erro, e não foi só o mesmo, e até outros fatores negativos que foram se somando. Então ao longo da semana nós vamos falar de cada um deles. Estamos dando uma geral do que ocorreu. Passou um certo momento que Deus fala para Moisés: vou vos dar a minha lei, que é os 10 mandamentos. Moisés vai para o monte Sinai, Josué o acompanha, deixa Arão tomando conta das tribos de Israel, mas Moisés demora vários e vários dias. Nós vamos falar porque que Deus demorou tantos dias para dar as leis para Moisés, o significado de cada dia. Mas ocorreu resumidamente que alguns falaram: Moisés já morreu, não há mais chance para nós, vamos levantar novos líderes, vamos fazer uma estátua de um novo Deus para adorarmos e levantarmos uma nova nação. Moisés demorando, não havia sinal, Moisés recebendo as leis. Alguns então entram em harmonia uns com os outros, as tribos então acatam a decisão da maioria e fazem um bezerro de ouro. Todos doam ouro, levantam um bezerro de ouro, começam a fazer então um bacanal sensual, e então alegram-se e pulam e festejam, e então passam a adorar uma idolatria. Em poucos dias, em poucas questões de dias, deixam de servir ao Deus vivo para a idolatria. A única tribo que não adorou o bezerro de ouro foi a tribo dos levitas. Por isso depois Deus declara que só os levitas poderiam servir no tabernáculo, porque foi a única tribo que não adorou o bezerro de ouro. Mas Deus ainda dá uma chance: quem quiser se arrepender, passasse para o lado de Moisés, e quem não passou, morreu todo mundo. Por isso que aqui: não prostituamos, não murmuremos. Então veja que tudo isso ocorreu com Israel, e muitos então, ao longo da jornada, não quiseram mais a liderança de Moisés, e então vem serpentes e picam a muitos, e muitos começam a ficar doentes, oprimidos, justamente porque não quiseram mais adorar o Deus vivo. Mas então Deus vê Moisés e olha pela sua oração, clemência. Então Deus fala: levanta uma serpente, uma haste, quem olhar para ela vai ficar imune do veneno. Justamente porque deixou de adorar, veio serpentes e matou a muitos.
Depois a terra abriu e engoliu 23 mil de pessoas. O destruidor veio. E antes de entrar em Canaã, a maioria falou: não, lá tem gigantes, vamos morrer lá e não vamos entrar, somos gafanhoto. E então Deus esgotou a paciência, e então Israel não entrou mais na terra prometida. Deus não se agradou da maior parte deles. A mesma coisa é com a igreja. Saímos desse mundo pecaminoso para servir a Jesus, e nós estamos numa jornada que deve ser feita dentro dos parâmetros de Deus, para chegarmos no fim com vitória. Então veja bem, em nenhum momento Deus quis derrota para Israel, mas Deus os provou. Por que Deus os provou? Para mostrar o que estava dentro do coração deles. A prova que Deus permite é para manifestar o que somos. Então é outra falha que muitos caem. Por exemplo, vamos dar um exemplo do ministério. Quando o pastor Carlos pregava, ainda como um simples cooperador, e eu ajudava ele como um tesoureiro, ocorreu o seguinte: que os líderes maiores vieram na igreja e falaram: a partir de hoje o cooperador Carlos não vai pregar, nem o diácono Júnior, que era diácono naquela época, vai ser tesoureiro, vão ser só ajudantes, vamos instituir outros nos lugares deles. Isso ocorreu conosco há anos atrás. Mas ocorreu o seguinte, que a nossa atitude foi o quê? Como já falamos anteriormente, fomos, juntamente com o pastor Carlos, orar para a liderança ser mais abençoada. Então Deus nos provou, porque qual que seria a atitude mais natural? Não seria reclamar: também não fico nesse lugar, me tirou do meu cargo, pisou no meu pé, me desonrou, nos humilhou diante da igreja. E a igreja era tanta multidão, que quando estava começando, nesses dias que o pastor Carlos pregava ainda como solteiro, cooperador jovem, tinha 17 para 18 anos, e então foi algo ruim até para a igreja. Mas em nenhum momento nós damos um pio de reclamar, de abrir a boca, ou de ir contra, ou ficar abatido ou desorientado. Simplesmente fomos orar para a igreja crescer mais ainda, para os líderes que foram colocados no nosso lugar prosperar mais ainda, serem mais honrados ainda. O motivo foi porque ele era solteiro e ainda não era casado. O motivo que me tiraram, porque tinha que ser também um tesoureiro casado, e tinha que estar com a esposa para fazer a tesouraria. Motivos fúteis para tirar do cargo, mas por trás disso havia outras coisas, que eram inveja e maldade. Mas qual que foi a nossa atitude? Orar, abençoar, profetizar. Então a prova vem. Por que vem a prova? Para mostrar o que está no nosso coração. Se nós agimos como Deus manda, Deus honra. Mas eu já notei muitos que qualquer coisa que ocorre, a pessoa blasfema, desanima, a pessoa paga com a mesma moeda, e a pessoa fica exasperado: isso eu não aguento, não suporto. E então a pessoa que não é aprovado diante de Deus. Então Israel passou isto. Deus os provou quando faltou água, e em Mara era água amarga. Em vez do povo adorar e agradecer a Deus, foram murmurar, por isso foram sendo reprovados. Então isso ocorre até hoje na igreja. Mas esse ministério ele permanece, que Deus prova. Ocorrem coisas que muitas vezes são contraditórias, que se levantam, mas nós temos que ter a visão de agradar a Deus, de ser aprovados, de ser menina dos olhos de Deus. No caso de Israel, a maior parte não agradou a Deus, justamente na hora da luta, da perseguição, na hora da falta, na hora de mostrar confiança em Deus, não mostraram. Então Deus não se agradou da maior parte deles. Então essa primeira etapa de hoje
ela é uma declaração porque Israel fracassou, e em cada etapa da semana vamos falar profundamente de cada uma. Mas hoje nós já vamos orar nesse sentido, que é sermos pessoas que em tudo agrada a Deus e adore e o ame, independente do que ocorreu com você. Se alguém te magoou, se alguém pisou no teu calo, se alguém tirou a sua regalia, se alguém lhe afetou de alguma forma, você tem que declarar: Senhor, importa é te adorar e te amar, importa, Senhor, é bem dizer o teu nome. Não importa se eu sofri, se alguém me magoou, se alguém me injustiçou, importa é bem dizer o Senhor, porque se não fizer isto, você não vai adiante, ou você vai ter até graça de Deus com o tempo, mas vai se acumulando as coisas na sua vida, que chega em certo momento que a graça de Deus para, como ocorreu com Israel. Chegou em certo momento que eles mesmos se autocondenaram: não queremos entrar em Canaã, não queremos, lá há gigantes. E Deus falou: tomai posse do que é vosso. Eles não quiseram, eles mesmos se autocondenaram. Por que que isso foi ocorrendo? Porque ao longo do tempo eles não foram aprovados naquilo que eram reprovados. Deus abençoava e mostrava onde tinham que consertar, mas não tomavam posição adequada, e lá na frente se acumulou tudo, e houve derrota, e não puderam conquistar a herança. Então nós temos que ter a visão dessa primeira etapa, que é decisiva. A qualquer coisa que venha lhe contrariar, qualquer coisa que venha retirar o que é teu, qualquer coisa que venha ao teu encontro para te magoar, você deve prostrar diante de Deus e adorar, e falar: Senhor, eu já saí do Egito, já fui liberto dos demônios, da opressão, estou agora diante de Mara, águas amargas. Que águas amargas é isto? É aquilo que vem nos amargurar, nos entristecer, nos abater, algo que nos tira o prazer. Mas no caso de Mara, que é aquela lagoa, eles murmuraram. Mas Moisés ora, e Deus manda jogar o lenho. O lenho representa o poder do Evangelho de Cristo. Deus deu água boa para eles beber, mas não serviu de lição para eles, porque lá na frente praticaram outros problemas espirituais. Então muitos cristãos estão correndo um sério risco das coisas estar se acumulando, e de uma hora para outra você pode perecer. Não pense que uma pessoa cai, sai, ou desiste, ou perece, ou perde as bênçãos de uma hora para outra. Não, já são coisas que vão se acumulando na jornada. E a primeira coisa é esta: o quanto você adora e bendiz na hora da amargura. Então nós já passamos situação de perder, de ser retirado, de ser expulso, ou de não ter mais lugar nem para servir a Deus. Ou seja, assim, falando dessa maneira, porque os motivos alegados não eram condizentes com a explicação, mas foi prova que Deus permitiu, porque estava ganhando alma, estava orando, estava fazendo a obra de Deus em santidade, e vem um fator desse contraditório. Mas por quê? Porque Deus prova para ver a nossa atitude, como diz a palavra. A prova é para mostrar o que somos, se estamos sendo fiéis ou não, se estamos sendo prazerosos a Deus ou não. Então na hora da situação adversa, você tem que estar consciente, é para mostrar o que está dentro de você ainda. Mas se você fala: não, realmente foi algo que me entristeceu, mas eu vou preferir adorar e amar, e orar e abençoar aqueles que foram contrários, não vou reclamar nem murmurar. Porque no caso de Israel, faltou água, eles falaram: melhor ter ficado no Egito, que lá havia água. É a mesma coisa hoje.
Tem pessoa que fala, virei crente, está pior, que luta, que dificuldade, como que na casa de Deus tem perseguição, ou tanta dificuldade, que dificuldade é esta? No mundo é luta, mas para servir a Deus também é. Só que a luta enfrentada no mundo é devido ao pecado que traz condenação. No caso de estar servindo a Deus, é para expurgar o mal e aperfeiçoar, para ser agradável ao Senhor. É uma grande diferença, mas a luta existe. Então Israel pereceram no deserto, muitos prostituíram, muitos se abateram, muitos deram vazão à corrupção, pereceram nas serpentes, pelo destruidor. A própria terra abriu, engoliu muitos vivos e os comeram vivos, derrotados, e a maioria não entrou em Canaã, pereceram, sucumbiram, não quiseram a herança, porque se consideraram gafanhotos, em vez de viver como príncipes do Senhor. Então essa primeira etapa de hoje, ela é importantíssima, porque você tem que fazer uma declaração diante de Deus: Senhor, não importa a luta ou a perseguição, não importa o ataque, isto pode ocorrer no seu casamento, com seus parentes, dentro da igreja, na vizinhança, em qualquer situação poderá ocorrer algo que vem lhe causar amargura, mas não deixe a amargura te dominar. A amargura vai te dominar se você chorar, desesperar, blasfemar e se revoltar. Mas se você, diante da amargura, adorar a Deus, a amargura para. Diante de Mara, que é a lagoa amarga, Israel tinha que prostrar, adorar a Deus, falar: Senhor, muito obrigado, saímos do Egito, não somos mais escravos, Tu é o nosso Deus que nos guia, se Tu trouxe até aqui, Tu tem um propósito, então vamos adorá-lo e amá-lo. Deus faria a água virar insípida no mesmo instante, boa para beber, mas foi o povo reclamar e quase esganar Moisés, e então isso foi se acumulando ao longo da jornada, e Deus não agradou da maior parte deles. Esta situação, ela é corriqueira mesmo. Tem cristão que em qualquer situação blasfema, lembra do passado, duvida e se escabela, fica de mal das pessoas, em vez de adorar e bendizer e enaltecer a Deus. Quando nós passamos na prova de Mara e o ministério passou, o que ocorreu? Orando para Deus honrar e dar mais crescimento, Deus falou: meus filhos, não vão viver em amargura, não, vos dou para vós um ministério. Então estamos orando para o ministério crescer mais. Nunca pensamos em abrir igreja e ministério, porque só abre ministério quando Deus manda, do contrário é rebelião. E Deus então ordenou, mas por quê? A oração que estava sendo feita era para Deus honrar aqueles que agiram com má fé, com maldade, com engano. Mas nós preferimos foi orar juntamente com o pastor Carlos, agradecer a Deus, honrar, bendizer, enaltecer o Deus vivo, pedir mais e mais que o Senhor operasse naquele meio. Então veja que o que foi manifesto? Foi manifesto desejo e amor e piedade, mas poderia ter sido manifesto ódio. Também não quero saber mais de crente, de igreja. Tomara que fracasse aqueles presbíteros, aqueles pastores que tiraram nosso lugar. Tomara que a igreja fracasse. Não seria o natural de blasfemar, de falar, mas Deus prova para mostrar o que está dentro de nós. Então isso vai ocorrer no seu casamento, no seu noivado, dentro da igreja, aqui no louvor, na ministração, na coreografia, na cantina, na rádio. Infelizmente é onde muitos estão fracassando. Na hora do confronto e da prova, é a dúvida, é a blasfêmia, é a revolta, é a amargura. Deus vai até abençoar, porque sempre terá alguém para orar. Por isso que o pastor ora: Senhor, abençoa esse problema, dê a vitória. Aí Deus coloca o lenho para a água ser boa. Deus continua a obra,
Mas você tem que tomar cuidado, porque Israel foi cumulativo, ou seja, chegou em certo ponto que, mesmo que Deus estava abençoando, eles não reagiam, não tornaram agradáveis aos olhos de Deus, e Deus então também não nos permitiu entrar em Canaã. Então isso foi escrito para exemplo nosso. Então, nós temos que ter a visão clara da palavra de Deus. Então, durante essa semana até domingo, nós vamos falar de todos os fracassos que houve em Israel, da jornada do Egito a Canaã. E isso não pode ocorrer com a igreja, porque senão você vai ser um cristão que a sua jornada foi vã, não terá valido a pena servir a Deus, ou servir a Deus, mas no final não chega a lugar nenhum, vai ser condenado. E veja que já estamos, como diz a Bíblia, nos finais do século. Aquele que está de pé, olhe, cuide para que não caia. É necessário ter a visão da jornada abençoada. Então, um cristão que tem a jornada abençoada, o primeiro princípio é: em qualquer situação de amargura, você deve adorar e agradecer e amar o Senhor. Então, a todo momento isso ocorre, no seu trabalho, na empresa, no seu casamento, no relacionamento da irmandade, na escola, sempre vai ocorrer. Ocorreu conosco dentro da própria igreja, não vai ocorrer em outras áreas? Não vai ocorrer em outros princípios familiares? Se ocorreu conosco de sentir na própria pele o ímpeto humano, a maldade de corações, de inveja, de perseguição, mas Deus permitiu para ver a nossa atitude, e a atitude foi de abençoar, de orar, de chorar e prostrar diante de Deus, de clamar que prosperassem mais ainda. Ocorreu que Deus então deu vitória. Então a jornada é árdua, mas agindo como a palavra manda, a vitória. Então você está aí com um problema familiar, como um exemplo, então prostre diante de Deus, fale: Senhor, não vou ficar guardando amargura, ressentimento, nem vou ficar triste, vou adorar e amar e abençoar. E então Deus te honrará, com toda a certeza. Mas se você não passar por esta etapa, você vai vivendo a vida cristã, mas vai ser cumulativa. Tanto é que depois Israel passa em outra prova e é reprovado. Por causa de Moisés orando, Deus vai abençoando. Assim é a igreja, você ora, pede perdão, misericórdia, Deus é misericordioso para abençoar. Mas uma coisa é dar perdão e uma coisa é aperfeiçoamento. Quando você pede perdão, Deus perdoa. Mas se não houver aperfeiçoamento, chega lá na frente, a paciência de Deus vai esgotando. Mas quando há perdão e arrependimento e aperfeiçoamento, vai tornando cada vez mais agradável a Deus. Israel foi perdoado, mas não houve aperfeiçoamento. Muitos cristãos são perdoados, porque pedem perdão, misericórdia, mas muitas vezes estão sempre nas mesmas práticas, e vai chegar um momento que você mesmo vai declarar que não tem mais jeito, você mesmo vai se declarar impotente, vai se autocondenar, como aquela geração de Israel se condenou. Então esta semana é isto: sermos um povo que torne agradável ao Senhor e aprovados, não só um povo que sirva a Deus e queira as benécias do Senhor, porque não adianta querer só bênção. Tem muita igreja se enganando: ah, mas aqui está virando empresário, está tendo dinheiro, está tendo riqueza, está vendo milagre, está vendo bênção. Israel viu milagre mais do que qualquer igreja. Ninguém vai ver mais milagre como Israel. As pragas no Egito, mar vermelho se abrir, nuvem tampando o sol, coluna de fogo, o anjo do Senhor acompanhando a jornada de Israel, Deus aparecendo no Monte Sinai para trazer os 10 mandamentos, Deus pessoal ministrando para Israel. Nem a igreja vai ver isto, e não adiantou muito ver tantos milagres, porque Deus queria um povo segundo o coração de Deus. Até hoje, milagre é por causa da misericórdia de Deus. Agora Deus quer um povo que seja segundo o coração dele. Então Israel
viu o milagre, mas não foi segundo o coração de Deus. E isto é para exemplo a igreja. Você pode ver milagre pelos dons, pelo nome de Jesus, você pode ter bênção para essa terra, daquilo que você quer, mas se não tornar agradável a Deus lá na frente, não vai adentrar na Nova Jerusalém. Então, ao longo da semana, venha para esta campanha, para você ter uma visão clara onde Israel fracassou e você não fracassar. E esta primeira etapa hoje, nós orarmos para que diante das águas amargas de Mara, não venhamos ficar amargos, mas adorar ao Senhor e declarar: meu Deus, eu vou orar pelos que maltratam, me maldizem ou me injustiçaram, vou me prontificar em ser mais doador ainda do que querer pagar com a própria moeda. Então essa é uma etapa importantíssima. Você tendo vitória nesta etapa, categoricamente, as outras situações que podem estar ocorrendo, ocorrerão, você não vai fracassar, será vencedor com certeza. Então aqui é a primeira etapa de sermos agradáveis ao Senhor. Então as palmas bem forte para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Vamos ficar de pé, irmãos e irmãs. O Espírito Santo está declarando: há 3 pessoas aqui que você tem empresa, sua empresa, seu trabalho, sua firma, mas tem dia que você tem uma tristeza de ver empregados rebeldes que não obedecem, ou muitas vezes está te explorando e você fica aquela situação de amargura, revoltado. Mas o Senhor quer te dar graça para você abençoar essas pessoas, e essas pessoas vão mudar, vão ser benéficas para você. Mas se você fica amargo, revoltado e já parte para a violência, ou já manda embora, você nunca vai prosperar. Onde estão essas pessoas que enfrentam isso? Deus quer te ajudar a ser agradável aos olhos de Deus. Caso você esteja passando luta dentro do seu trabalho, você deve vir aqui à frente, principalmente se você é que manda, você deve ficar aqui à frente. Há 4 pessoas aqui que você está com atrito conjugal, familiar, e tem hora que você acha que é melhor dar um tempo, um para o lado, outro para o outro, e não vai adiantar. Você tem que orar e abençoar, porque senão vai dar separação. Ah, pastor, mas crente separa. O cristão pode separar, se ele não aprender a abençoar, porque lá na frente vai ficar insuportável, e o Senhor quer abençoar a sua vida conjugal. Essas pessoas estão nessa aflição, você deve vir aqui à frente, Jesus vai te honrar. Pode vir, nós não vamos insistir. O Espírito de Deus está revelando, quem tem ouvido ouça o que o Espírito Santo está falando. Você que está afetado na sua empresa, venha, porque Deus quer te ajudar a não viver mais amargurado, revoltado, mas você vai abençoar com certeza. O Espírito de Deus está revelando 5 pessoas aqui em nosso meio, que há momentos que você fala: mas no mundo estava tão melhor, antes eu até melhorava, prosperava, eu tinha mais dinheiro, mas agora eu virei crente, não estou dando nem o dízimo, nem a oferta, está tudo amarrado. Não faça isto, é declaração negativa. Ah, pastor, mas como que vai fazer? Faça a campanha que você vai aprender. Ser agradável a Deus é adorar o Senhor a todo momento. No caso de você não estar vendo melhora, e muitas vezes está lembrando do Egito, o remédio é o seguinte: a Bíblia declara que Deus provou Israel para provar o que estava neles. Então simplesmente fala: ó Senhor, com dinheiro, sem dinheiro, vou te amar da mesma forma. Mostre para Deus que você ama a Deus, e não fica aí triste, e você vai sair dessa luta e Deus vai te honrar. Onde estão essas pessoas que estão nessa situação? Você deve vir aqui, que hoje mesmo o Espírito Santo já vai te ajudar a ser uma pessoa abençoada, enriquecida, próspera. Não quer a vitória? Você deve vir à frente. Amargura, decepção por causa de problemas financeiros, Deus te honra, Deus te dá vitória abundantemente. Então ao longo da semana venha, porque é uma semana da igreja tornar menina dos olhos de Deus, e não
um povo que serve e só quer as benesses, mas um povo salvo e que agrada ao Senhor. Então amanhã continuará a ministração e bênçãos abundantes para toda a igreja, em nome do Senhor.